Acompanhe na sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, verso 46 ao 56. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco agora, que o teu Espírito Santo ilumine o nosso coração e que aplique esta palavra poderosamente, em nome de Jesus. Amém. O que nós encontramos aqui nesse texto é uma oferta de louvor feita por Maria a Deus. Ela era uma garota. Não sabemos ao certo a sua idade, mas ela poderia ter entre 13 a 16 anos. Era uma adolescente. Uma adolescente que tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus. Mais propriamente, um conhecimento teológico do Antigo Testamento. Maria conhecia a Escritura. E ela conhecia a Escritura não porque ela possuía uma cópia da Escritura como eu e você possuímos. Ela conhecia a Escritura porque ela frequentava a sinagoga. Nós vamos encontrar informação em Lucas, capítulo 4, verso 16, que era costume dela e de José, que se tornou seu marido, frequentarem a sinagoga. Ela era uma mulher piedosa, uma adolescente que conhecia profundamente a Escritura por ouvir. Ela guardava a palavra de Deus em seu coração. E como disse Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. A mente de Maria estava cheia da palavra de Deus. Maria, nesse sentido, ela é um exemplo, como a nossa irmã na fé, acerca de uma mulher que foi humilde e submissa à vontade de Deus. Este relato que nós encontramos em Lucas revela um verdadeiro modelo de adoração. Depois de Maria ter ouvido acerca do anúncio que o anjo Gabriel fizera a ela, de que ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo, que geraria em seu ventre aquele que seria o Messias prometido, o Salvador. O texto vai dizer que Maria foi imediatamente à casa da sua parenta Isabel. Não sabemos se ela era sua prima ou se era a sua tia. E Isabel já estava grávida. Lucas nos diz que ela já estava no 6º mês de gravidez do profeta João Batista. E Deus, pela boca de Isabel, quando Maria chegou à sua casa, confirma esta promessa de que o anjo Gabriel fizera a ela.
Veja comigo o que diz o verso 42 ao verso 45. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Essas palavras de Isabel vêm confirmar o anúncio que o anjo Gabriel fizera a Maria. E esta confirmação apagou todas as dúvidas e temores que haviam no coração de Maria. Ela sentiu a sua fé fortalecida. E diante disso, ela louva ao Senhor pelo seu poder e pela sua bondade. Os versículos 46 ao versículo 55, eles são conhecidos como o Cântico de Maria, ou, em latim, o cântico chamado Magnificat. Este louvor de Maria não foi um louvor que ela fez de improviso. Maria aqui demonstra a sua habilidade poética de colocar em palavras uma canção que resume uma série de coletâneas de versos e relatos históricos do Antigo Testamento. Ela começa no verso de número 46 dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. E isto faz referência ao Salmo de número 34. Quando ela diz a Deus como Salvador, no verso de número 47, ela está trazendo à memória vários textos do Antigo Testamento, como 2 Samuel, capítulo 22, verso 3, Isaías, capítulo 43, verso 11, capítulo 45, verso 21, capítulo 49, verso 26, capítulo 60, verso 16, e o livro do profeta Oséias, no capítulo de número 13. A expressão que ela vem usar logo em seguida, no verso 48, quando ela diz, sua serva, vem refletir a oração que Ana fez, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 11. E a exclamação que ela faz no verso de número 48 também, dizendo, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, ecoa as mesmas palavras que Lia fez, lá em Gênesis, capítulo 30, verso de número 13. Quando Maria declara no verso 49, dizendo, santo é o seu nome, ela está nada mais e nada menos do que repetindo um conceito teológico que você vai encontrar no Salmo de número 99, Salmo de número 126, verso 3, Salmo de número 111, verso 9. Além de todas essas citações que Maria está fazendo aqui no seu cântico, ela também conhecia muito bem a história de Israel. Ela vai dizer no verso de número 51 ao verso 53, relembrando o que Deus fez por Israel, que Deus já havia agido na história, trazendo redenção para o seu povo e juízo para os povos inimigos de Israel. Maria, então, compreende toda a escritura do Antigo Testamento, mais precisamente a promessa que Deus havia feito a Abraão. E ela fala sobre isso no verso 54 e 55. O que está acontecendo com ela é nada mais do que o cumprimento dessa promessa, de que Deus, como prometera a Abraão, enviaria o seu filho ao mundo,
o Messias, o único Salvador. Então este louvor de Maria é o louvor de uma mulher temente a Deus. A sua mente estava cheia da palavra de Deus. Os seus lábios aqui, com muita beleza e com muita sabedoria, expressaram a sua fé, a sua confiança no Senhor. Porque o coração desta mulher era um coração que estava mergulhado na palavra de Deus. O resultado que nós temos é um exemplo de culto, de adoração, para todos os crentes imitarem, principalmente neste período que antecede o Natal. Nós podemos aqui aprender com Maria, através do seu cântico, 3 lições acerca da adoração. Nós aprendemos sobre a atitude da adoração que devemos ter, sobre o motivo de adoração e, por último, o objeto da nossa adoração. Veja comigo, em primeiro lugar, qual é a atitude de Maria na sua adoração a Deus. Podemos destacar 4 características sobre esta atitude que devemos prestar a Deus no nosso culto a Ele. Primeira característica que vemos no Cântico de Maria é que a adoração precisa ser algo sincero. Ela diz no verso de número 46 e 47, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Veja que ela fala de alma e de espírito. Maria demonstra uma sinceridade na sua adoração a Deus. Jesus disse isso para aquela mulher samaritana, que perguntou onde é que Deus deveria ser adorado. E Jesus vai dizer em João 4:24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura como seus adoradores. Então, a adoração de Maria não é uma adoração, por outro lado, superficial. É uma adoração sincera. E isto é o que Deus requer de nós. Sinceridade na nossa adoração a Ele. Você vai ver o Senhor Jesus confrontando a superficialidade da adoração da sua época, dizendo em Mateus capítulo 15, verso de número 7 ao verso de número 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que Deus não tolera é a falsa adoração. Uma adoração que não é de coração. Uma adoração que é apenas um ritual, que segue apenas uma tradição. Uma adoração superficial. Este tipo de adoração não tem nenhum valor diante de Deus. Deus não se agrada disso. A adoração de Maria nos ensina a termos uma atitude diante de Deus de sinceridade, sem hipocrisia, sem superficialidade. A segunda coisa que nós vemos na atitude de adoração de Maria, além de ser uma adoração sincera, é também uma adoração intensa. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Essa palavra aqui, engrandece, é a palavra que dá a tradução para o latim da expressão magnificat. Essa palavra engrandecer significa ampliar. E num sentido figurado, ela
pode ser traduzida como exaltar, celebrar, estimar altamente, louvar, glorificar. O que Maria demonstra aqui neste cântico é a sua expressão de alegria suprema. A verdadeira adoração não é algo encenado. Deve ser espontâneo. Deve ser sincero, sem artificialidade. Deve ser centrada em Deus e não autocentrada. Deve ser conduzida pela nossa mente e não apenas pelas nossas emoções. Deve ser algo sem manipulação. Maria louva a Deus, não apenas pelo que o Senhor estava fazendo em sua vida, mas também por tudo que Deus iria realizar por meio da vinda e do nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Vimos que a adoração de Maria é sincera, é intensa. Também podemos destacar que a adoração de Maria é uma adoração habitual. Esta palavra engrandecer, ela traz o sentido de que a vida de Maria, sendo nutrida pela palavra de Deus em seu coração, desembocava numa vida de adoração a Deus. Adoração não é apenas um ato de culto, como fazemos aqui. Adoração vai muito além deste dia, o dia do Senhor. Adoração implica necessariamente no estilo de vida. A palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos, seja em palavras, seja em ações, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. A vida deve ser uma expressão de adoração. Você adora a Deus aqui, quando o povo de Deus se reúne. Mas você continua a adorar a Deus quando você vai para casa, quando você assiste sua televisão, quando você está comendo, quando você está bebendo, quando você está se relacionando com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, quando você está lá no seu trabalho. A vida tem que ser uma expressão de adoração. E é isso que aprendemos com Maria. Ela tinha um relacionamento com Deus. Ela tinha comunhão com Deus. E a vida dela era uma vida que expressava a adoração que só o Senhor merecia receber. Em quarto lugar, nós aprendemos que além da adoração de Maria ser sincera, intensa, habitual, era uma adoração humilde. Um dos maiores obstáculos não é apenas a falsidade do coração, mas é a soberba e o orgulho. Um orgulhoso, ele não vai cultuar a Deus. Uma pessoa soberba, ela não cultua o Senhor porque ela cultua a si mesmo. E Deus não aceita rivais na adoração. Quando Deus entregou a sua lei para o povo de Israel, em Êxodo capítulo 20, verso 3, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. O Senhor não aceita rivalidades. Ele, como nosso noivo, Ele, como nosso esposo, requer de nós absoluta fidelidade. E este foi um grande problema para o povo de Israel. Você pode se lembrar de tantas e tantas vezes que o povo de Israel se desviou. Passou a adorar outros deuses. Mas não somente adorar outros deuses que os povos pagãos ao redor de Israel adoravam, mas os ídolos do coração. Portanto, até mesmo aquele que diz ser um ateu, que diz que não acredita em Deus, ele pode ser um idólatra. E a idolatria moderna, ela é bem evidente na nossa cultura. É a idolatria do sucesso, é a idolatria do poder, é a idolatria da ganância, é a idolatria do dinheiro, é a idolatria do sexo.
O homem, se ele não adora o Deus verdadeiro, ele vai tentar substituir a adoração a Deus por qualquer outra coisa. Portanto, a verdadeira adoração requer que nós tenhamos um espírito de humildade. Humildade significa você reconhecer quem você é diante do Deus, Criador dos céus e da terra. Humildade significa você reconhecer a sua pobreza, a nossa miséria espiritual. Veja o que Maria mesma, veja o que ela declara em seu louvor, no verso de número 48, na parte A. Porque contemplou na humildade da sua serva. Maria, quando canta este louvor a Deus, ela está maravilhada. Maria está aqui tomada de um espanto, e o espanto dela é por que Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Veja comigo que ela não se exalta. Ela não diz aqui que ela é a rainha do céu. Ela não diz aqui que ela é a mãe da humanidade. Ela mesma se via como uma serva. E a palavra que ela usa aqui é de fato para descrever um servo, um escravo, que tirava as sandálias do seu senhor quando chegava com as sandálias empoeiradas, que lavava os seus pés. É essa palavra que Maria usa para descrever quem ela é diante de Deus. Ela é uma serva. Perceba que ela não reconhece aqui nenhum mérito pessoal, nenhuma dignidade pessoal que faça dela uma mulher diferente de todas as outras, a não ser o fato de que Deus a havia escolhido não por méritos, mas apesar dela ser quem ela é, Deus a havia escolhido para gerar no ventre dela o Salvador Jesus. Maria é uma mulher humilde. Humilde porque reconhece a sua pobreza espiritual. Humilde também porque ela era socialmente uma mulher que estava prometida em casamento para um homem que não tinha lá uma grande profissão, era um carpinteiro. Eles moravam numa cidade que não era lá aquelas coisas, era Nazaré. E você há de lembrar que quando Jesus falava de onde ele procedia, as pessoas diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Maria é uma mulher socialmente humilde. Um casal que não era miserável. Não era um sem-teto. Mas era gente humilde. Não eram abastados economicamente. Deus resolve escolher ela. Porque tanto ela, da parte dos seus pais, quanto José, da parte dele, ambos eram da mesma linhagem, da linhagem de Davi. Maria reconhecia aqui a sua pobreza espiritual, a sua humildade em relação às pessoas da sua sociedade, mas sobretudo, Maria reconhecia a sua necessidade de ter Jesus como seu Salvador. É isso que ela diz. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria não nasceu sem pecado. Maria é uma mulher pecadora, como todas as outras mulheres da raça humana são pecadoras, porque todos os homens estão debaixo da culpa de Adão. Maria é uma mulher pecadora, ela não é corredentora, ela não é nossa intercessora, nem muito menos advogada.
Maria é uma mulher que reconhece a sua necessidade de ter Jesus como seu Salvador. Maria demonstra aqui uma atitude correta na adoração. Ela tem sinceridade, a sua adoração é intensa, habitual e humilde. Ela se alegra pela misericórdia de Deus. Ela exalta a Deus pela sua graça. O seu louvor é fruto de um coração que conhecia a si mesmo diante de um Deus que é o seu Salvador. Nós temos aqui um louvor de gratidão ao Senhor. Agora eu quero chamar a sua atenção, após vermos as atitudes da adoração, as razões que levaram Maria a adorar a Deus. Do verso de número 48, na parte B até o verso 55, nós aprendemos 3 razões, 3 motivos para Maria louvar a Deus. O primeiro motivo é que Maria louvou a Deus por causa dos seus poderosos feitos. Ela diz no verso 49, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ela diz isso pelo fato dela saber que foi escolhida para ser a mãe do Messias. Esta foi a sua maior honra. A sua maior honra. Aqui está a sua bem-aventurança. Como disse Isabel, no verso 42, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. No verso 48, ela diz, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Por que Maria é bem-aventurada? Porque ela tem alguma dignidade própria? Porque ela é mais santa que outras mulheres? Não. A dignidade de Maria não está em qualquer virtude pessoal. A dignidade de Maria está no fato de que ela é escolhida, apesar dela ser quem ela é, a mãe do nosso Salvador. Ela é considerada bem-aventurada por causa do fruto do ventre dela. Ela é considerada bem-aventurada dentre todas as mulheres, porque sem merecer, Deus resolve fazer de uma adolescente aquela que seria a mãe do nosso Salvador. Maria louva a Deus por esse motivo, porque o Senhor me fez grandes coisas. Que coisa maravilhosa. Era uma expectativa que toda mulher judia tinha. Era a expectativa de ser a mãe do Messias, a mãe do Redentor. Por isso que quando a gente olha para a história do Antigo Testamento, a gente vai ver que para uma mulher ser estéril, não poder dar à luz a filhos, era como uma maldição, um castigo de Deus. Era desprezada. Por quê? Porque Deus havia prometido a Eva, lembra do texto? Que Deus disse para Eva, olha, do seu descendente virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E essa era a promessa repetida por geração em geração, de que um dia uma mulher daria à luz o Salvador, daria à luz o Messias. E agora Maria está louvando a Deus porque esta promessa se cumpriu, sem ela merecer, na sua humildade. Deus resolve engravidá-la por ação sobrenatural do Espírito Santo, sem participação de José, para ela ser aquela
pelo qual Deus faria vir ao mundo o nosso Salvador, Jesus. O segundo motivo de louvor a Deus é porque ela, gerando no ventre, por obra do Espírito Santo, o nosso Salvador, Maria sabe que este que haveria de nascer do seu ventre seria aquele que traria salvação. Ela diz no verso 50, sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O seu louvor vai além do que Deus estava fazendo através dela. Ela sabe que do seu ventre sairia aquele que seria o Salvador, não só dela, mas o Salvador do povo de Deus, da igreja do Senhor, de pessoas, de tribos, nações, povos, línguas. Em terceiro lugar, na sua sessão final, Maria louva a Deus pelo que Deus já havia feito no passado. O verso 51 ao verso 54 ela diz: agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Todos os verbos aqui estão no passado. E Maria está se lembrando dos atributos de Deus e dos atos poderosos de Deus no decorrer da história. Ela lembra de como Deus na história havia livrado o seu povo de governantes arrogantes, provavelmente fazendo uma referência a Faraó e a Nabucodonosor. Como que Deus derrubou esses governantes e governos que eram cheios de si, e como que ele, ao mesmo tempo, exaltou os humildes. Por isso ela diz no verso de número 53 que o Senhor fez isso exercendo o seu juízo entre as nações, enchendo de bens os famintos e despedindo vazios os ricos. Foi isso que Deus fez com grandes impérios no passado, fazendo cair reinos e governos, homens que, tomados pelo orgulho, se levantaram contra Deus e contra o seu povo. Deus fez cair, porque é Ele quem abate reis, Ele que exalta os humildes. E Maria está se lembrando de toda a história do povo de Israel, porque a sua mente era uma mente cheia da palavra de Deus. E desta forma ela resume a história da redenção, compreendendo que o que estava acontecendo com ela era o cumprimento e consequência da aliança que Deus fizera com Abraão no passado. Veja aí versos 54 e 55. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria compreende que o que está acontecendo com ela era o cumprimento da promessa feita a Abraão. Promessa esta que foi confirmada aos patriarcas e profetas, de que Deus enviaria o Salvador, Deus enviaria o Messias. E agora ela está olhando para a história, interpretando a história pela luz da palavra de Deus e entendendo que tudo estava se cumprindo conforme Deus havia prometido. A criança que estava em seu ventre era a encarnação da promessa, Jesus, o único Salvador.
Nós vimos então até aqui as atitudes da adoração, as razões pelas quais Maria adorou a Deus e, por fim, quero destacar com você o objeto da adoração. No verso 46, na parte B, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A adoração de Maria não está baseada em qualquer virtude que ela tenha. A adoração de Maria está centrada no Senhor, principalmente em como Deus iria agir de forma redentora ao enviar Jesus para ser o cumprimento de toda a promessa de Deus. Maria sabia que a vinda do Messias iria marcar o ápice e o cumprimento de toda a promessa da redenção de Deus para o seu povo. Por isso que o anjo Gabriel vai dizer em sonho para José, em Mateus capítulo 1, verso 21, de que o nome da criança deveria ser chamado de Jesus, porque ele seria aquele que salvaria o seu povo dos pecados dele. É essa obra que Jesus veio fazer. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E a adoração de Maria é uma adoração cristocêntrica. Essa adoração de Maria reflete o seu entendimento sobre a obra que Jesus veio trazer. A nossa maior necessidade, que é a necessidade de redenção. E, portanto, o nosso maior presente, que é Jesus, o Filho unigênito de Deus, que se encarnou para nos salvar. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações desse texto para nós. Primeiramente, eu quero chamar a sua atenção para a importância da adoração. A importância da adoração. Eu acredito que esse é um assunto, um tema que precisamos resgatar nos nossos dias. Maria nos ensina aqui a importância de nós entendermos quem Deus é e o que Ele fez por nós. Veja que quando você lê o Antigo Testamento, o texto de Êxodo capítulo 20, você vai ver lá que os primeiros mandamentos, os primeiros 4 mandamentos diz respeito à maneira como Deus quer ser adorado. Os primeiros mandamentos mostram para nós quem Deus é, como devemos adorá-lo, qual o dia que devemos adorá-lo. Adoração não é um assunto secundário, adoração é a vida da igreja. Eu e você fomos salvos por Jesus para viver uma vida de adoração. A adoração começou no céu, a adoração desceu para a terra, e um dia nós vamos estar com Cristo em novos céus e nova terra, e vamos adorá-lo para todo sempre. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25, que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Eu acredito que esse é um tema importante para a gente pensar no final deste ano. Como está a nossa vida de adoração como povo de Deus? A pandemia fez com que muita gente revelasse quais são as suas prioridades. E tristemente, as prioridades de algumas pessoas não é adorar o povo, adorar junto com o povo de Deus, adorar a Deus junto com o povo de Deus. Há muitas desculpas para não vir ao culto. Eu sei que devemos tomar cuidados, e a igreja aqui toma muitos cuidados. Mas você vê pessoas em tantos lugares. Pessoas vão para o shopping, as pessoas vão para a praça de alimentação, as pessoas vão para churrascarias, as pessoas vão para pizzarias, as pessoas vão viajar. Mas quando é o dia do Senhor,
as pessoas arrumam um monte de desculpa para não vir adorar a Deus. Falam que estão cansadas, fala que está chovendo, fala que está calor, fala que recebeu visita. Qualquer motivo é motivo para deixar a adoração em segundo lugar. Eu quero que você pense nessa noite, à luz desse texto de Maria, o quão é importante nós resgatarmos o valor da adoração, entendermos quem Deus é, entendermos o que Deus fez por nós. E como Maria, nós precisamos refletir sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus. Como Maria, nós precisamos ter um culto cristocêntrico, porque é isso que o seu cântico aponta, exalta e engrandece. Não é ela, é a pessoa de Jesus. O culto deve ser um culto cristocêntrico. Olharmos para Jesus, entendermos quem Ele é, que Ele é Deus, o Verbo de Deus, que veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Compreendermos a obra que Jesus veio fazer. E aqui eu termino perguntando para você, qual vai ser a sua celebração neste Natal? O que é que você vai celebrar com a sua família? É comida, é bebida? É o assado? É receber e dar presentes? Se o seu Natal for isso, pobre Natal, miserável Natal. O verdadeiro Natal é nós lembrarmos o que Deus fez por nós. Primeiro, fora de nós. A nossa salvação diz respeito a uma pessoa, ao Filho unigênito que Deus enviou ao mundo para ser o nosso Salvador. E Ele nos salvou com uma obediência perfeita. Ele nos salvou, substituindo cada um de nós e recebendo em nosso lugar a penalidade e o castigo que os nossos pecados merecem. Ele ressuscitou ao terceiro dia, provando que a sua obra foi aceita pelo Pai e está entronizado, sentado à destra de Deus Pai. E um dia Ele voltará em glória para buscar a sua igreja e julgar aqueles que foram impenitentes e não receberam como Salvador. A nossa adoração, a adoração do Natal, é sobre Jesus, é sobre quem Ele é a respeito do que Ele fez por nós. A boca fala do que está cheio o coração, e onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Por isso pense nessa noite, como está a sua vida como adorador. Como está a sua vida? Como você tem adorado a Deus? Natal nada mais é do que nós reconhecermos o que Deus fez na história. A encarnação do Verbo de Deus para Ele ser o nosso Salvador. Natal é ações de graças. Ações de graças. Sem Jesus, eu e você estaríamos perdidos. É isso que Maria canta. Ela canta a obra da salvação. Que nós possamos, neste Natal, louvar a Deus por isso. Pelo que Ele fez por nós. Por Ele ter nos dado o seu Filho. O maior presente de todos, que é Jesus. A mesma experiência de Maria pode ser a sua experiência. Você deve nascer de novo. Nascer do alto. Para que Cristo Jesus seja o teu Salvador. Seja o teu Senhor. Que Ele seja a única, a principal razão e motivo para nós celebrarmos o nosso Natal. Para nós louvarmos a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém?